Olha o cafezinho. Hoje o bate-papo aqui nos Anormais é com a Silvânia, uma querida amiga que eu conheci por puro acaso num evento promovido em São José dos Campos pelo amigo Arthur Marega. E durante o evento eu tomei o café mais delicioso que eu já tomei até hoje na vida. E eu perguntei para o Marega, Marega, de onde veio esse café? E ele falou, a Silvânia foi quem trouxe. Aí conversando com ela, num bate-papo de 10 minutos, aprendi coisas incríveis sobre como preparar um bom café. E aí eu pensei, isso é tão anormal que merece virar um bate-papo aqui na nossa live, aqui no nosso espaço. E é o que está acontecendo, é o que você vai assistir agora aqui. Bate-papo comigo, Evandro e o professor Vitor Michalka. Aproveita porque estes grãozinhos fazem coisas maravilhosas. Você viu? Porque, não sei se você lembra, né, antigamente, antes do Collor, tinha o IBC, o Instituto Brasileiro do Café, que nasceu em 1902, e o Brasil viveu a fase cafeeira, era o produto principal e todas essas coisas, mas como todo país tem que evoluir, evoluiu. Nós continuamos sendo os grandes produtores do café do mundo, apesar de que existe, segundo eu soube, mais de 51 países que produzem café no mundo, o que é um número muito grande, não são os 200, mas são 51. Então eu pergunto para você inicialmente o seguinte, olhando o lado da economia da experiência. Já começamos? Olhando o café como alimento, olhando o café como ingrediente de, vamos dizer assim, de colaboração, de amizade, até às vezes um primeiro passo para quebrar o gelo, né? Eu tenho muitos amigos que chegam a tomar 10, 12, 13 cafés por dia, o que talvez seja muito exagerado, mas o trabalho deles exige receber pessoas, e ao receber pessoas, uma das coisas que faz parte é vamos tomar um cafezinho, e o sujeito vai tomando um cafezinho. Então, a minha pergunta é a seguinte, o que significa o café para você na vida social das pessoas, né? Porque você, para ter grandes vendas, não é só venda familiar, é venda para um grande consumo, né? Dizem que o café é a segunda bebida mais consumida do mundo, só perde para o chá. Se bem que, claro, que a primeira bebida é água, né? Mas o chá, fundamentalmente, é 99,9% água, né? Se bem que o café também vai mais ou menos na mesma linha. Eu também não sei por que a cerveja aparece em terceiro lugar, devia aparecer em primeiro, porque o volume de cerveja que se toma é muito maior do que o volume de café, por exemplo. Então, a minha pergunta, do seu ponto de vista social, o que significa o café como aproximação, como viabilidade de você se sentir dentro de uma experiência incrível, claro, acompanhado talvez de alguma outra comida, mas o café é fundamental. Quando se fala do café, como o senhor mesmo colocou, o café ele está para todos os momentos da nossa vida. Ontem nós estávamos já conversando, assim, num bate-papo informal. O café ele está presente em momentos difíceis, em situações de perda de um ente querido, ele está numa confraternização, ele está num primeiro encontro. Então, falando da bebida, né? As emoções que se tem a cada xícara de café. Por trás disso, tirando todos esses avanços, existe um lado humano, que é daí que eu parto esse nosso bate-papo, que é justamente o ponto. Nós falamos assim, da planta, no contexto geral, o plantio, mas referindo à planta, do pé de café à xícara. Então, são mãos, são vidas, é um trabalho como se fosse uma engrenagem de humanos que não pode faltar nenhuma dessas partes. Então, eu vou explicar mais de uma forma de vivências a campo, né, nas lavouras de café. Primeiro, falando sobre a planta de café. O café é uma fruta, é um fruto, né? Ele tem coloração vermelha, um vermelho intenso, no seu estágio maduro, né? E amarelo. Então, nós temos essas duas tonalidades. Quando se fala
produção de café, de produtores, ali nós estamos colocando a vida dessas pessoas. Fantástico, fantástico, Silvânia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Da onde surgiu o bendito café? Da onde surgiu essa frutinha mágica, né? Que gerou esse suco, eu chamo de sucos de Deus, né? O vinho, o café, né? E a cerveja são os sucos de Deus. E da onde surgiu? Como é que a pessoa achou o café, inventou o café, descobriu o café? Como é que foi isso? Conta pra gente. Como é que ele veio parar aqui no Brasil? Evandro, eu diria que quem descobriu o café foi a cabra, ou foram as cabras, se a gente pode fazer essa brincadeira, porque, considerando como lenda ou não, a história começa com um pastor que estava ali cuidando das suas cabras, e ele notou que, em determinado momento, as cabras, quando elas comiam uma planta específica, as cabras ficavam agitadas, ficavam energizadas, ficavam mais ativas. E ele começou a notar isso. Aí o que aconteceu? Ele... eu sou péssima, me perdoem, com nomes e datas, mas esse pastor é Cadil, na África, certo? E aí ele procurou um monge e foi conversar com ele, né? Para saber, e falava assim, olha, nas minhas cabras está acontecendo isso, e ele explicou, tinha as frutinhas, né? No caso na planta, e esse monge, num primeiro momento, ele atirou essas sementes ao fogo. E ali veio todo aquele aroma, aquela coisa. Ele acabou preparando uma bebida. Essa bebida foi considerada pela igreja como uma bebida do mal. Uma bebida. Era uma bebida, ela não era aceita, porque ela causava todo aquela Uma euforia. Uma euforia. E aí, depois, o Papa Clemente, depois que ele abençoou, né, o café, que ele passou a ser uma bebida que poderia ser apreciada. Será que é por isso que o Papa Clemente é um dos 2 papas que estão expostos no Vaticano? Porque existem 2 papas que não estão na cripta. Um deles é o João XXIII, né, que ele está lá mumificado, e outro papa que está mumificado é o Papa Clemente. Eu não sei qual deles, qual Clemente, né? Porque deve ter tido mais de um. Eu acho que é por isso que ele tá lá, né? Deve ser essa graça que ele concedeu. Bem, depois disso, com a chegada do café ao Brasil, também, se nós pudermos usar a palavra contrabando, né? O café foi contrabandeado em meados de 1720, 1727. Não consigo te precisar a data, entre 20 e 27, pelo general Francisco Melo Palheta. Ele estava numa missão na Guiana Francesa, e aí, segundo a história, né, ele conheceu uma madame que era casada, e essa madame, eles tiveram uma amizade próxima, um flerte, e ela, assim, eu tenho 2 relatos, né, pelo que a gente estuda, pelo que a gente lê, que ela lhe entregou as sementes, os grãos de café. Alguns dizem que entregou a planta, mas eu ainda acredito mais que foram as sementes, porque elas vieram contrabandeadas, né? E aí começou o plantio no Pará. E as plantas fizeram muito bem. Então, partindo dessa primeira
elas se adaptaram, né? Aham. Dessa esse primeiro teste, e aí ele seguiu e se espalhou pelo Brasil, Rio de Janeiro, e aí consecutivamente Minas. Que possivelmente é onde descobriram que o café se dava melhor por aí virou uma região cafeeira, né? Exatamente. É engraçado. Então, vamos deixar claro para quem está assistindo a gente que o café, primeiro, é uma fruta, né? É uma fruta, não é um grão assim como soja, né? Não, exatamente. É uma fruta. Tanto que se a gente pegar uma cerejinha do café vermelhinho, né? A gente vai colocar a foto aqui para o pessoal ver. A gente pegar aquela frutinha vermelhinha e colocar na boca, ela é docinha, né? Muito doce, muito doce. É uma fruta docinha, ela tem um carocinho e tal, mas ela é muito doce. E ela não é originária do Brasil. Não é originária do Brasil. Por alguma razão, ela foi parar na Guiana Francesa, possivelmente pela mão dos franceses. E por uma estratagema e a colaboração de uma moça, veio parar aqui no Brasil. Madame... eu sempre... Não é Olivier. Ovidier. Madame Ovidier. Madame Ovidier. Olivier sou eu. Não, então, Ovidier. A planta do café? Como é que, para quem nunca viu uma planta de café, como é que é a planta do café? Eu acho que eu te mandei algumas fotos, senão eu tenho um arquivo aqui, mas acho que para que se... É uma a gente planta... vai colocar no ar aqui. Tá. Então, o café, existem as variedades, que é o tipo café arábica e o café canéfora. Por exemplo, o arábica, ele tem mais de 175 variedades, dentre as mais conhecidas, que agora... que vem em alguns rótulos de café, nós poderíamos citar o catuai amarelo, catuai vermelho, catuai o 99, o 62, tem o 144, tem o bourbon, que é uma fruta. Imagine assim, comparando com a mangueira. Você não tem a manga Adem, a manga rosa, a manga coquinho, é a mesma coisa. Então, dentro do arábica, da planta, né, da espécie do café arábica, você tem o bourbon, que é muito doce, você tem o mundo novo, que é uma particularidade dele, que é uma planta muito alta, ela atinge 5 metros, 3 metros a 4, desculpa, mas assim, das variedades é das mais altas, tá? Caramba. Tanto é que ela tem que ser colhida com maquinário, porque com derriça, manual fica inviável, porque quando é uma colheita com esse aparelho, a gente é chamado de derriça, então o colhedor ele tem como se fosse uma mãozinha que fica batendo nos galhos e derruba essa colheita, esses grãos num pano, que são panos longos, para que depois dali seja jogado nos caminhões e mandado para o terreiro. Outras variedades exóticas, eu falo muito do geisha, porque é uma paixão, é uma planta muito doce, é uma bebida muito doce. Temos a parte dos araras, topázio. Tudo isso dentro da família arábica. Dentro da família do arábica, exatamente. Então, assim, quando a gente fala do café, eu estou tomando um café arábica, você pode não saber exatamente o que tem ali, mesmo falando que é um café arábica. Pode ser um arábica do tipo infinito. Eu falo infinito, o professor Vitor tem um treco. Não, na verdade, como é feito, aí nós entramos... Quando você pega uma embalagem de um café e você tem ali 100% arábica, são grãos, pode ser feito um blend, independente de ser um blend bom ou ruim,
dificilmente você terá, tirando a parte dos especiais. Aí nós vamos, é um outro, estou falando de um blend tradicional. As porcentagens, aí você tem N possibilidades para que se faça para que você tenha essa bebida padrão. Não estou falando de qualidade, estou falando que numa embalagem você pode ter um café 100% arábica, mas com variedades diversas. Exatamente. Eu vou parar de perguntar aqui, porque senão eu também vou entrar na bola de neve e a gente pretende fazer um episódio só falando do café arábica e depois falando talvez de outros cafés, né? Vou até parar por aqui, porque senão... Eu já tomei até o impulso para começar a falar dos especiais. Falando um pouquinho, rapidamente, né? Porque já que eu falei do arábica, por que não falar um pouquinho do canéfora, ou como é conhecido também, conilon, ou robusta. Só para tentar fazer diria uma comparação. O arábica, ele sempre foi considerado como o café, palavra que posso colocar aqui, como o cisne do lago, certo? E o conilon como o patinho feio, o urubu. Por que isso? Por questões de manejo. Então, voltando lá na produção. O arábica é uma planta mais delicada, ela é mais suscetível a doenças, a pragas, então ela precisa de mais cuidados, ela precisa de uma adubação diferenciada, precisa de altitude para que ela se desenvolva melhor. Então, quando se fala em arábica, nós podemos falar de altitudes partindo de 900, 1.000, 1.200, 1.500. Então, a altitude ela influencia muito na planta arábica. Então, ela se desenvolve melhor em altitudes mais elevadas. E ela dá uma bebida muito melhor, é uma bebida doce, com muitos atributos. Já o café conilon, isso quando nós falamos que é um sistema COB, né, que é a classificação oficial brasileira. Quando se fala no processo, no COB, o conilon, ou canéfora, ele já é um café... como eu exemplifiquei, assim, é um café mais rústico, a planta, me referindo à planta. Então, é um café que ele se adapta em 600 metros, ele não tem essa necessidade ele não precisa, como o próprio nome diz, é um robusta, você deixa ele lá que ele vai se desenvolver. Ou seja, o custo para a produção do conilon, ele é automaticamente bem menor do que o custo de uma produção de arábica, certo? Daí começa a diferença de preços. O preço final da saca de 60 quilos negociada é sempre acima do que um canéfora. Ele é muito usado justamente para ligas, para blends, né? Porque ele dá corpo na bebida. Não estamos falando de café especial. Estamos sempre falando de café tradicional. Agora, querendo fazer um parênteses aqui para tentar não fugir muito, mas é importante que se diga isso, que o paladar do café é cultural. Então, aqui nós entramos num ponto onde, se aqui no Brasil eu faço uma classificação COB, onde eu tenho um café que tem um sabor
que, assim, numa nomenclatura mais profissional, nós falamos um sabor desagradável, um sabor ruim, que seria um café riado, um café rio, um café rio-zona, comparando, para vocês entenderem o que significam esses sabores para nós, degustadores de café, diria assim, comparando a gosto de feno, a gosto de, como se fosse borracha, couro. Então, é um sabor que não agrada ao paladar. E, geralmente, seria aplicado ao conilon. Agora, existem países que só consomem o canéfora, como os países árabes. Eles fazem se nós entregarmos um café arábica para eles vão dizer que é o pior café, que é uma bebida que não é aceitável para eles. Já na Finlândia, tem que ser um café 100% arábica, uma torra clara, uma bebida suave, leve, que para outros diriam assim, você está me servindo um chá de ralo, uma água colorida, uma água de batata. Água de batata. Então, quando se fala em paladar, você automaticamente tem que falar da cultura do café. Do aspecto cultural de quem consome. Cultural. E mesmo para nós, brasileiros, que ontem nós demos uma pincelada nisso, entra muito a memória afetiva quando se fala de café. Então, para algumas pessoas, preferem um café amargo, com adição de açúcar, muito forte no sentido uma torra intensa, extra forte, porque remete a uma lembrança afetiva dos tempos da casa de minha avó, onde se sentia o aroma do café que a vovó fazia, adoçado. Então, isso é cultural. Ninguém vai poder tirar isso da nossa memória, que são memórias doces. Uhum. Então, só para concluir essa parte aqui, a gente pode dizer, Silvânia, deixa eu até colocar eu aqui em evidência, a gente pode concluir que a gente, nessa época, que a gente vai falar daqui a pouco, talvez, nessa época onde a gente passa a admirar um pouco mais o café, onde nós temos os coffee lovers, né? A gente não pode condenar aquela pessoa que toma aquele café extra forte, aquele café que nem sempre é de melhor qualidade, aquele café de gôndola, tal. A gente não pode condenar essa pessoa, porque aquilo é simplesmente cultural, é aquilo que agrega, que é o elemento agregador da família dele, ou então é um elemento que traz aquela memória afetiva para ele, né? Exatamente. Porém, você não pode pedir que essa pessoa mude radicalmente, mas você pode lentamente oferecer, experimenta esse café. Olha, ao invés de você tomar o seu café com 3, 4 colheres de açúcar ou com adoçante, quem sabe se a gente colocar só uma, ou experimenta, toma lentamente o café, experimenta sentir o sabor, porque o amargor, ele não é essa característica predominante para os cafés. O que causa o amargor no café é o ponto de torra que foi exageradamente, que foi extrapolado. Então, quando se fala numa torra extra forte, eu sei que eu posso ser até criticada, mas os que gostam do café extra forte, me desculpem, mas você não está tomando os prazeres que a fruta do café pode te proporcionar. Você está tomando simplesmente um café carbonizado. Então, a comparação que muitos fazem por aí, um exemplo é você pegar 2 torradas.
você coloca na sua torradeira. Uma você tira naquele ponto caramelo, naquele ponto douradinho. A outra você esqueceu lá dentro, ela saiu negra, com aquele cheiro de queimado mesmo. Qual das duas você vai preferir? Colocar a sua geleia ou a sua manteiga ou comer pura? Obviamente que você vai preferir a que está mais clara. Então, isso é uma comparação que as pessoas têm que parar para pensar. Então, assim, não é você obrigar que mude, mas faça testes. Refinar aos poucos esse paladar. Exatamente. Estou aqui degustando o meu cafezinho e assistindo esse episódio. Muito bom. Bom, nós aprendemos nesse episódio um pouco da história do café, de onde veio o café, onde surgiu o café, como ele veio parar no Brasil, e a Silvânia explicou com muita destreza, explanou muito bem sobre esse assunto. Mas esse é o final da primeira parte, né? Na segunda parte dessa entrevista a gente vai ver como degustar o café, como ter uma experiência um pouco mais sensorial ao degustar o café. Muito interessante, aguardem, na próxima semana vocês vão gostar, tenho certeza. Eu quero propor um desafio para quem chegou até esse momento do vídeo, né? Aqui embaixo tem um endereço. Nesse endereço vocês vão acessar uma plataforma que é o Quizalize e vocês vão responder a um quiz. O primeiro a responder esse quiz, mande para a gente um e-mail, tá? Nesse e-mail que está aparecendo aqui também, e o primeiro a responder esse e-mail vai ganhar uma caneca dos Anormais. Eu não vou mostrar ela aqui porque é uma surpresa, tá ok? Então fica o desafio para essa semana, e para a semana que vem a segunda parte do episódio, né? Contando o resto da entrevista, e eu vou aqui degustando aí o meu cafezinho. Tá muito bom, diga-se de passagem.